Nós já estamos com o nosso próximo convidado plugado aqui no Jornal Brasil Atual, mas antes eu quero dar uma explicação para você que é morador de Mogi das Cruzes, você que é moradora de Mogi das Cruzes. Ontem nós anunciamos uma sabatina com os candidatos a prefeito da cidade, marcada para as 4 da tarde, mas que infelizmente não foi ao ar. Isso porque os candidatos não confirmaram a sua participação. O único que se colocou à disposição para conversar com a população de Mogi das Cruzes foi o Rodrigo Valverde, do Partido dos Trabalhadores. Os outros candidatos não conseguiram encontrar tempos nas suas agendas, portanto, a gente teve que cancelar a realização dessa sabatina. Fica aqui, então, a explicação para você que mora em Mogi das Cruzes, por que isso não aconteceu. E reforço o convite para você que mora em Osasco, hoje, a partir das 8h40, debate com os principais candidatos à Prefeitura de Osasco, um momento que você pode apresentar, pode acompanhar quais são as propostas desses candidatos para a sua cidade. Fique ligado a partir das 8h40, aqui na Rádio Brasil Atual e também pela TVT. Muito bem, agora a gente continua a falar de eleições, mas vamos lá para o norte da América, porque John Biden cada vez mais se consolida como o presidente eleito pelo voto nos Estados Unidos, enquanto que Donald Trump continua negando a sua derrota. Para a gente entender quais poderão ser as consequências para as relações internacionais e para o Brasil numa área específica, que é direitos humanos, nós temos o prazer de conversar agora com Jamir Chad, que é jornalista, escritor, correspondente internacional e que atua na cobertura das pautas de relações internacionais e dos direitos humanos, falando ao vivo, direto de Genebra, na Suíça. Boa tarde para você aí já, né, Jamil? Bom dia para vocês, meu caro. Obrigado pelo convite. Estamos aqui. Obrigado pela tua participação. Como é que você avalia as perspectivas agora com a eleição de Joe Biden? E como é que você vê, você que está em Genebra, que é a cidade símbolo, né, dos organismos de cooperação ou de multilaterais, né, em que são discutidas ações ligadas ao comércio, à saúde, enfim, e a sede das Nações Unidas. Como é que você avalia essa mudança no comando dos Estados Unidos e como isso pode refletir nessa troca de compartilhamento de informações, nessa nova etapa que se estabelece a partir especificamente dos direitos humanos? Meu caro, antes de mais nada, não é que os problemas foram resolvidos com a chegada de Biden, né, ou com a vitória de Biden. Mas o que acontece aqui na ONU, principalmente, mas também na OMS, nas outras organizações internacionais, é um grande alívio. Um alívio porque, de fato, a agenda internacional de Biden inclui conversar com essas entidades. O que acontecia com Trump é que ele sequer aceitava usar o palco da OMS para lidar com a pandemia, o palco do Conselho de Direitos Humanos para lidar com os direitos humanos e assim por diante. Ou seja, uma pauta que era muito complicada para o multilateralismo. Biden, no seu programa de governo, recoloca essas entidades no centro do debate. Não é por acaso, e isso foi uma surpresa para muita gente, você tem o resultado oficial ainda não saiu nos Estados Unidos, mas as entidades internacionais, a ONU, a OMS e várias outras, já emitiram um comunicado felicitando Biden pela vitória. Ou seja, as entidades internacionais saltaram até mesmo o processo, vamos dizer assim, legal nos Estados Unidos para já reconhecer Joe Biden como o presidente eleito. Você poderia dizer, mas isso é o fato, etc. Mas as organizações internacionais são sempre as últimas a fazer qualquer tipo de reconhecimento. Elas esperam até o último momento. E não. Agora, tivemos ontem, por exemplo, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, já colocando um comunicado. O Tedros, na OMS, também falando, estamos prontos para trabalhar com o novo presidente americano. Por quê? Porque todos querem virar a página. Vou te dar 2 exemplos de como isso pode ter um impacto real. Joe Biden, por exemplo, já indicou que para 2021 quer organizar uma cúpula pela democracia. Uma cúpula que tem, eu diria, 2 objetivos. Um, talvez mais positivo, e o outro, um pouco mais complicado. Qual é o mais positivo? Reforçar a ideia do Estado de Direito, reforçar a ideia da democracia, da participação de ONGs, da participação da sociedade civil. Para quê?
para justamente frear todo esse movimento, meu caro, esse movimento populista de extrema-direita que, de fato, existe no mundo. Essa é uma parte, vamos dizer assim, uma agenda positiva dessa cúpula. Agora, existe, claro, como não deveria, não, como a gente não deve ficar surpreendido com os Estados Unidos, que isso também é uma forma de ingerência em outros países, e aí eu estou falando da China, outros lugares do mundo, que, claro, os americanos querem voltar a colocar a questão de direitos humanos no centro. Enfim, é uma pauta que, para muita gente, pode ser muito, eu diria, sedutora, inclusive. Muita gente do campo de direitos humanos vai aplaudir uma cúpula nesse sentido, mas para o governo brasileiro, por exemplo, que é o que nós já temos informações, dentro do governo brasileiro tem muita gente preocupada com essa cúpula pela democracia, porque ela pode se transformar num palco de constrangimento para o Brasil. Olha só os temas que entrariam, meu caro. Obviamente, direitos humanos, combate à tortura, meio ambiente e combate à desinformação e fake news. Ou seja, só esse pacote deixaria muita gente lá no Planalto bastante preocupada, né? E também de saia justa, a embaixadora aí na ONU, né, a Maria Nazaré Faraine Azevedo, né, ela teria que rebolar, usando uma imagem, ela teria que rebolar para conseguir dar explicações em todas essas áreas que estão sendo colocadas como objetivo, né? Porque a participação dela é quase como um braço auxiliar dos Estados Unidos nessas pautas aí do Conselho da ONU, né? Você disse tudo, é de fato um braço auxiliar. E ontem, mais uma vez, esse braço auxiliar ficou evidente. Ontem, isso acontece com todos os países, o governo americano, foi uma coincidência da data, o governo americano passou por uma sabatina em direitos humanos na ONU. Isso acontece a cada 4 anos com países, no caso americano acabou acontecendo logo depois da eleição, e aí o que acontece? Todos os governos do mundo têm chances de cobrar melhorias, de cobrar, inclusive, falar, olha, estamos preocupados com isso, preocupados com aquilo. A sabatina americana foi dominada por um tema, o combate, basicamente, o tema central, pelo menos dos países, foi criticar a violência policial nos Estados Unidos e criticar o que muitos chamaram de racismo estrutural nos Estados Unidos, né? O que fez o Brasil, e claro, a embaixadora Maria Nazaré Faraine Azevedo elogiou o governo Trump pelos avanços no combate ao racismo. Parecia que tinha desembarcado de outro lugar do mundo, né? Porque a eleição americana, em parte, foi definida pelo movimento Black Lives Matter. Se você vê a composição de votos, 80%, se eu não me engano, de homens afro-americanos votaram no Biden. 90% das mulheres afro-americanas votaram no Biden. E o governo brasileiro tem coragem de ir no palco da ONU e aplaudir Trump pelo avanço no combate ao racismo. Não tem explicação a não ser essa submissão total, né? Pois é, Jamil, você que acompanha há tantos anos as movimentações aí em Genebra, como é que o Brasil hoje é visto nesses organismos multilaterais e principalmente no Conselho de Direitos Humanos da ONU? Virou motivo de piada o país aí em Genebra? Olha, era motivo de piada, virou motivo de preocupação, porque, obviamente, a piada era evidente, né? Porque você tinha essas situações, como eu te contei agora, que aconteceram, essa situação de ontem, por exemplo, sobre o racismo, é uma situação que acontece de uma forma permanente por parte do Brasil em relação à política americana. Se no começo dessa história havia como você disse, um clima de piada, depois virou um clima... Perdão, eu acho que até foi ao contrário. Começou como um choque. Uai, o que aconteceu com o Brasil? Depois virou piada e da piada virou preocupação. Por quê? Porque muitos países entenderam que essa postura do Brasil mina as bases dos direitos humanos no mundo. O Brasil, por todos os problemas que possa ter, ainda era, dentro do sistema da ONU, durante os últimos 30 anos, basicamente desde o final dos anos 80, um porta-voz desses valores. Ainda que em casa nós tenhamos todos os problemas do mundo. Ninguém nega isso. Mas, em termos de, eu diria, de credibilidade para apresentar os temas, esse era um pilar fundamental. Quando esse pilar desaparece, é todo um consenso internacional que também
fica ameaçado. Então, por exemplo, hoje você não tem na América Latina uma posição comum sobre várias questões de direitos humanos, porque o Brasil vinha e colocava sempre uma questão extra. Então, da parte internacional, existe uma grande preocupação, porque se o mundo fica sem esses pilares de defesa dos direitos humanos, o que nós vemos é, obviamente, esse espaço sendo ocupado por governos autoritários, por questionamentos. Será que direitos humanos resolve alguma coisa? Aquelas teses absurdas que parece que se esquecem que as 8 horas de trabalho, que o fim de semana, que as férias, que são todas conquistas sociais, parece que elas caíram da árvore. Não caíram da árvore, são direitos conquistados a duras penas, o voto das mulheres, etc. Então, isso tudo acaba sendo colocado em questão. A volta dos americanos a uma outra posição, ela é muito aguardada porque justamente pode frear esse desmonte dos direitos humanos. Eu quero saber como é que o Brasil vai fazer para manter a sua postura de desmonte, que é essa postura que ele tem, se o seu principal aliado mundial vai tomar uma postura muito diferente. E não adianta a gente imaginar, meu caro, que nós temos aliança com Hungria e Polônia. Boa sorte. Lembrando que o Brasil se colocou ao lado de teocracias, inclusive, tudo que é de mais retrógrado na pauta dos direitos humanos, o Brasil apoiou, né, Jamil? Apoiou 100%. Na verdade, essa é uma aliança terrível, sinceramente. São países que são acusados, e não são acusados por uma ONG obscura, não, são acusados pelo próprio sistema da ONU de violações gravíssimas, principalmente no que se refere aos direitos das mulheres e das meninas. E esses são os nossos aliados hoje. Esses são os nossos aliados. Para você ter uma ideia, isso já aconteceu no ano passado, tem um grupo dentro da ONU, um grupo extremamente duro no que se refere a não deixar nenhum tipo de pauta progressista prosperar, que ele é liderado pelo Egito. O Egito é uma ditadura, né? Não precisamos nem entrar no debate do que é o Egito hoje, sem liberdade de expressão, sem qualquer tipo de debate sobre a oposição. E quando o Brasil fez essa virada, né, quando o Brasil demonstrou dentro da ONU que estava caminhando para fazer essa virada, a delegação do Egito foi procurar a delegação brasileira para dizer: quer cooperar? Ou seja, eles se sentiram à vontade com a posição do Brasil. Então não adianta o governo brasileiro vir declarar: não, porque nós defendemos os direitos humanos, mas é de outro jeito. Não, o outro jeito são as ditaduras. O outro jeito são aqueles que não querem uma expansão de direitos. Né? Então vamos ser extremamente claros aqui para não deixar nenhuma dúvida. A bússola moral é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a partir dali, tudo foi construído. Agora, se nós estamos numa posição de questionar algumas dessas coisas, é de se perguntar: por quê? Qual é o parâmetro? O presidente que recebe torturador, né? O presidente que elogia criminosos da região, Pinochet, Stroessner e outros. Um presidente, que aí não preciso nem entrar nesse debate, que questiona a própria existência de um golpe de Estado no Brasil. A mensagem que ele está passando é que, eventualmente, se isso for necessário, o fim justifica os meios. Né? Então, todas essas questões são colocadas na ONU e, por isso, respondendo a tua pergunta, hoje o que existe é uma enorme preocupação em relação ao Brasil. Jamil, desde o anúncio de Biden como o novo presidente eleito dos Estados Unidos, aqui no país, principalmente a mídia hegemônica, começa a bater na tecla de que é preciso mudar a condução das relações exteriores e também as políticas de meio ambiente, sempre de olho nas relações comerciais. Como é que você avalia a posição da ministra Damares na questão dos direitos humanos com essa modificação a partir dos Estados Unidos? Você acha que ela também pode entrar nessa pauta ou aqui para o Brasil isso é um assunto menos importante e o importante é ganhar dinheiro? Ótima pergunta. Vamos só entender que a estrutura de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, dessa da atual, né, com Trump e Bolsonaro, ela vai além do próprio governo Trump. Parte dessa ligação da Damares e até do Ernesto Araújo
com os americanos passa por uma rede de ONGs ultraconservadoras, religiosas, extremamente poderosas. O que aconteceu, essas ONGs americanas, entidades talvez ligadas a igrejas, elas têm acesso direto à Casa Branca. Com a mudança de governo nos Estados Unidos, a gente pode até ver algum tipo de modificação, mas eu não acredito que a Damares vai romper com essas entidades ultraconservadoras americanas, inclusive porque ela tem acordos com essas ONGs. Quando a Damares viaja aos Estados Unidos, isso aconteceu em 2019, ela visitou o Departamento de Estado e visitou essas ONGs. Então, faz parte da viagem oficial dessa ministra passar por essas entidades. Vou dar um exemplo de uma delas. Uma delas, que é a ADF, ela é uma entidade gigantesca nos Estados Unidos que se concentra em, basicamente, formar advogados, juristas ultraconservadores para levar casos aos tribunais. Por quê? Porque não é só vamos convencer a população de uma certa visão de mundo. Não é isso. Além disso, vamos modificar as leis ou interpretar as leis dessa forma. Então, é muito sofisticado. Não vou bater no peito, temos que acreditar. Não. É ir nos tribunais. De uma certa forma, infiltrar não da forma secreta, mas ocupar o sistema judicial americano com essa visão de mundo. Então, de uma certa forma, isso vai permanecer. Minha grande questão, eu acho que é uma grande questão, é saber se, em outras áreas da política externa, por exemplo, a questão comercial, se a questão de investimentos, se isso vai falar mais alto do que a área de costumes e de direitos humanos. Se isso falar mais alto, de repente a gente vai ver uma modificação da postura brasileira. Mas, de toda forma, o governo brasileiro está numa encruzilhada. Porque se ele modera esse discurso internacional, o que ele vai dizer para a base dele interna? E aí é um debate que eu acho que é extremamente... A gente vai ter que estar muito de olho para ver como vai acontecer isso. Pelo seguinte, aconteceu nos Estados Unidos e acontece no Brasil. O governo que foi estabelecido por Donald Trump, ele não governa para o povo americano. Ele governa para a sua base, e ponto final. E, de uma certa forma, é o que nós vemos no Brasil. O governo Bolsonaro governa para a sua base. Agora, o que aconteceria com o governo Bolsonaro que tenha de renunciar a algumas dessas pautas? Aí é uma encruzilhada importante. Eu diria, na questão... Eu não diria... Não é liberalizar o aborto, não é isso. Mas é não endurecer mais do que ele já é. Porque esse é o caminho que a gente está vendo. Então, questões como essa, questões como a Embaixada do Brasil em Jerusalém e não em Tel Aviv. Então, todas essas questões vão entrar num momento definidor. Se o Brasil mantém essa postura mais dura para manter a sua base interna, internacionalmente, ele vai ficar ainda mais isolado. Cada vez mais pária. Quero agradecer a participação de Jamil Chad, jornalista, escritor, correspondente internacional há mais de 20 anos, especialista na cobertura de pautas das relações internacionais e dos direitos humanos, falando aqui com os telespectadores, ouvintes da TVT e da Rádio Brasil Atual, direto de Genebra, na Suíça, sobre as perspectivas para a área dos direitos humanos com a eleição de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos e os reflexos disso para as políticas brasileiras. Jamil, muito obrigado pela tua participação aqui. É sempre muito bom ter uma visão de fora do que está acontecendo aqui no país e a gente te convida para participar mais vezes aqui do jornal. Forte abraço para você. Forte abraço. Estou sempre à disposição, meu caro. Um grande abraço. Conversamos com o Jamil Chad aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.